meus caros, meus caríssimos 100%, como vão vocês? Tudo jóia? Gente, então nós estamos retomando em análise combinatória, um assunto que requer um pouco de tempo para você treinar, para você conhecer o estilo de questões e com isso você aprimorar cada vez mais. Assunto muito recorrente em prova e hoje nós vamos fazer os exercícios da página 12 do módulo 2, dando continuidade aqui em outros vídeos para não ficar muito extenso, tá bom? Você vai precisar de ter alguns conceitos aqui, né, algumas questões, mas o bom é que você já vai vendo isso. Então vamos lá. Na primeira questão ela determina o seguinte: quantos subconjuntos tem um conjunto com 5 elementos? Para você responder essa questão, você precisava saber o seguinte, que se um conjunto A tem n elementos, então o número de elementos de A vai ser definido o quê? O número de elementos de A igual a n, então o conjunto A vai possuir 2 elevado a n subconjuntos. Então no exemplo nosso aí, se o conjunto A tem 5 elementos, então o conjunto A possui 2 elevado a 5, que é igual a 32 subconjuntos. Então, é um conceito que você precisa conhecer. Fala, Wagner, eu não sei o que é subconjunto ainda não. A gente vai estudar, mas anota aí. O que é subconjunto? Como é que eu defino a quantidade de subconjuntos de um conjunto? Então, o que eu preciso fazer, gente? Para eu definir a quantidade de subconjuntos de um conjunto, basta eu fazer 2 elevado ao número de elementos, vai dar essa quantidade. 2 elevado ao número de elementos. Mas a análise combinatória vai explorar mais ainda essa questão, vocês vão ver, tá bom? Vamos para o exercício 2, depois nós vamos ter tempo para trabalhar o exercício 1 ainda. O exercício 2, ele diz: quantos times de futebol de salão podemos formar com 8 jogadores capazes de jogar em qualquer posição? Galera, o que eu precisava saber? Para eu formar um time de futebol de salão, eu vou precisar de 5 jogadores. É isso, galera? Vocês que jogam aí, né? Aí você fala, Wagner, eu não sabia disso não. Aí eu digo para você, nem eu, certo? Fiquei sabendo agora, viu? Então, para eu formar um time de futebol de salão, eu preciso de 5 jogadores. Vamos lá. Suponha que o técnico tenha à sua disposição 8 jogadores. Então, ele tem lá, 8 jogadores, certo? E ele quer montar esse time, certo? Então aqui, nós temos então 8 jogadores e queremos montar um time. Beleza, para eu montar o time de futebol de salão, eu preciso de 5 jogadores. Eu vou lá e escolho o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e o oitavo. Gente, eu escolhi o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e o oitavo. Se eu tivesse escolhido o oitavo, depois o primeiro, depois o sétimo, depois o quinto, depois o terceiro, fazia diferença? Não. Então, se a ordem não importa, é o que, gente? É uma combinação. Combinação de quem? De 8 tomado 5 a 5. Por que 8? Porque são 8 jogadores. Por que 5 a 5? Porque eu preciso de 5 para montar o time. Como é que eu calculo combinação de 8 tomado 5 a 5? Eu posso tanto usar aquela fórmula de combinação, lembra lá? Como que era a fórmula de combinação de n tomado PAP? Gente, era n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Então combinação de 8 tomado 5 a 5 é o quê? É 8 fatorial sobre 8 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Mas eu posso fazer isso de forma direta. O que seria forma direta? Olha, são 5 fatores a partir de 8. Então, eu faço assim, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores a partir de 8 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu vou lá e faço o que, galera? Vou simplificar isso, Então, 5 vezes 4 eu corto com 5 vezes 4. 3, 2 com 6. Ficou quanto? 8 vezes 7, que é igual a quanto? 56. Então, isso quer dizer o quê, galera? Se eu tenho 8 jogadores disponíveis
para montar um time de futebol de salão, no qual eu preciso de 5 jogadores, é possível eu formar 56 times diferentes. Beleza? Então essa foi a questão 2. Vamos então agora para a questão 3. O que a questão 3 diz para nós, galera? Vamos lá. A questão 3, ela determina assim para a gente, ó. Vamos ver. Ela fala, dados 10 pontos do espaço, dos quais 6 são coplanares, quantos planos ficam definidos? Gente, de novo, outro conceito. A gente precisava saber esse conceito dentro de geometria espacial, mas olha que bacana. Nós estamos trabalhando análise combinatória. Agora, não estudamos geometria espacial ainda. Mas aí você começa já a notar como que as matérias elas se interligam. E aí você vê a importância de estudar análise combinatória antecipado para você saber como as coisas vão ser cobradas. Lembrando que a análise combinatória é um assunto totalmente recorrente no Enem ou em qualquer prova, tá? Então, quanto mais você souber, melhor. Então, qual o conceito você precisava saber? Então, ó, um plano, a gente determina assim, ó, 3 pontos, veja bem, ó, 3 pontos distintos, 3 pontos distintos e não colineares, determinam um plano. O que é isso, gente? Olha, então imagina aqui, ó, vamos pegar um lugar aqui, vamos pegar uma sala, vamos imaginar isso aqui, ó, um caixote, uma sala, faz de conta que é uma sala, 6 paredes vocês estão vendo, certo? 6 paredes, beleza? Vamos lá, teto e piso incluindo, claro. Então nós temos aqui, ó, olha, eu tenho um ponto, outro ponto e outro ponto. Gente, eu consigo formar um plano usando esses 3 pontos que são distintos e não estão na mesma linha? Sim. Qual o plano que eu determino aqui, gente? Consegue ver que é esse plano aqui, ó, essa ideia? Eu quero pegar esse ponto, esse e esse. Eu formo um plano, gente? Formo, olha. Qual o plano, gente? Eu formo esse plano aqui, ó, plano teto. Aí, se eu pegar, por exemplo, esse plano aqui, ó, esse ponto, esse e esse, também vai formar um plano. E se eu pegar esse e esse, esses 3 aqui, ó, não vou formar plano, certo? Mas esses pontos que eu tenho aqui, ó, eles determinam um plano. Então eu preciso de 3 pontos. Se eu peguei esse, eu já tenho um plano, que é o mesmo plano que está aqui relacionado a essa parte. Então, o que essa questão fala para nós? Existem 10 pontos no espaço, dos quais 6 são coplanares. Então, imagina aqui, ó, eu tenho aqui um plano, vou imaginar um chão, tá? E eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 pontos. Depois, ele falou de outros pontos. Galera, essa questão, lá na resposta dela, ela está divergindo lá, tá bom? Então, preste atenção para você entender o que seria aqui, ó. Ele disse que nós tínhamos 10 pontos, dos quais 6 eram coplanares. Ele não disse sobre os outros. Então, imagina aqui, ó, eu poderia ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto ali, um ponto acolá. Pode formar um plano? Pode. Os 4 podem estar no mesmo plano, como também não. Como assim que não pode estar no mesmo plano? Então, imagina se eu fosse agora aqui, ó. Gente, presta atenção nessa questão, tá? Presta atenção. Olha, imagina que eu tivesse aqui, ó, essa situação aqui, ó. Vamos imaginar? Eu tenho um ponto aqui, um ponto ali, ó. Tá vendo? Esses pontos aqui embaixo, eles estão no plano aqui, ó, embaixo, certo? Esse ponto aqui está em outro plano. Então, só que a questão não está considerando isso. O que ela está considerando? Ela está considerando que esses outros 4 pontos estão no mesmo plano. E mesmo se ela considerar isso,
ela ainda está com a resposta errada. Vamos imaginar que fosse 2 planos, vamos imaginar, tá bom? O que seria? Eu quero definir um plano. Eu preciso de quê? Eu preciso de 3 pontos. Como é que eu escolheria esses 3 pontos? Olha, não podem ser colineares. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2 pontos aqui, ó. Vou pegar 2 pontos em alfa e um ponto em beta. Eu pego 2 pontos aqui e um ponto lá em cima, certo? Vou formar um plano? Vou, porque 3 pontos distintos e não colineares sempre vão determinar um plano, certo? Então, 2 pontos em alfa e um em beta, ou 2 pontos em beta e um em alfa, ou então 2 pontos. Só para seguir, 1 ponto em beta e 2 em alfa, certo? Perdão. 1 ponto em alfa, 2 pontos em alfa e 1 em beta, ou 1 ponto em alfa e 2 em beta, só para ficar organizado, tá bom? Como é que eu vou escolher 2 pontos aqui? Aqui eu tenho 6 pontos e ali eu tenho 4 pontos, certo? Para eu escolher esses 2 pontos, eu vou escolher 2 no meio de 6. Então, seria uma combinação de 6, tomar 2 a 2. Agora, esse I, você lembra disso, que a gente já comentou isso lá atrás, lá na teoria? O I vai representar o quê, galera? O I vai representar sempre a ideia de complemento, que é uma multiplicação. E o I sempre a ideia de completar a situação é um produto. E o ou é outra possibilidade, que representará uma soma, certo? Isso é regra geral para análise. Então, aqui é I, então eu vou usar o quê? Um produto. Como é que eu vou escolher agora? 1 ponto em beta, no meio de quantos? De 4. Então, é combinação de 4 tomado 1 a 1. O ou caracteriza o quê, gente? O ou caracteriza uma soma. Então, mais 1 ponto em alfa. Vou escolher no meio de 6, 6, 1 a 1. Vezes 2 pontos em beta, combinação de 4, tomar 2 a 2. Para eu calcular a combinação, vou fazer aqui de forma direta. Combinação de 6 tomar 2 a 2, 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1. Combinação de 4 tomado 1 a 1 é 4, mais 6, 1 a 1 é 6. E 4, 2 a 2 é 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1, certo? Vai dar quanto? 30 por 2 vai dar 15, vezes 4, mais 6 vezes 6. Que dá quanto, gente? Nesse caso, nós tivemos o quê? 6 vezes 5 tal, 15 vezes 4, aqui deu 6, 4 vezes 3, 12, por 2 deu 6. Então, deu 60 mais 36, certo? O que a questão está agora faltando para nós? Está faltando ainda, então isso seria uma possível resolução da questão, certo? É uma possível resolução da questão. Bacana. Só que está faltando ainda para nós o quê? Os próprios 6 pontos aqui, determinam um plano. Então, plano alfa já é um plano formado pelos 6 pontos. O plano beta, né, já é outro ponto. Então, se eu fizesse aqui, ia dar quanto? Ia dar 60 mais 36 mais 1, que ia dar 98, certo? Mas, se eu considerar agora, vou fazer essa questão aqui, Se eu considerar, vou passar aqui para o lado mesmo, tá bom? Se eu considerar aqui uma outra situação, o que seria uma outra situação? Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em alfa e 1, 2, 3, 4 pontos quaisquer lá em cima. Vou chamar pontos do espaço, certo? No espaço. O que eu preciso para formar um plano? Eu preciso de 3 pontos. Então, como é que eu posso escolher? Posso escolher 2 pontos aqui em alfa e 1 ponto no espaço, ou 1 ponto em alfa e 2 pontos no espaço, ou 3 pontos no espaço e mais o plano alfa, certo? Que determina um plano. Então,
essa seria a maneira certa de trabalhar a questão, tá bom? Vamos lá, ó. Então, 2 pontos em alfa vai ficar o quê, gente? Vai ficar combinação de 6 tomado 2 a 2. Um ponto no espaço seria o quê? Combinação de 4 tomado 1 a 1. Ou um ponto em alfa, combinação de 6 tomado 1 a 1. 2 pontos no espaço, combinação de 4 tomado 2 a 2. Ou 3 pontos no espaço, combinação de 4 tomado 3 a 3. Quaisquer 3 pontos que eu pegar lá, tá aleatório, tá no espaço. Imagina um canto mais alto, outro mais baixo e tal, né? E mais um que é o plano alfa em si. Combinação de 6 tomado 2 a 2, já calculamos anteriormente, deu 15. 4 a 1 dá 4. 6 1 a 1 deu 6. 4 2 a 2 deu 6. Nós já tínhamos feito essa conta aqui. Lembra, gente? Agora, combinação de 4 tomado 3 a 3, ó, é 4, 3, 2, sobre 3, 2, 1 e mais 1. Então, deu quanto, gente? Deu 60 mais 36 mais 4 e mais 1. Então, dá quanto? 60 mais 36 dá 96, mais 4, 100, mais 1, 101. Então, é isso que eu estava falando para vocês. Não dá nem, ó, a resposta está dando 100. Só que pode ser 98 se eu considerar isso, ou pode ser 101 se eu considerar essa outra situação, tá bom? Então, vamos lá, beleza? Mas considere que, para mim, a resposta ideal é essa. Eu vou considerar 10 pontos, dos quais 6 estão no mesmo plano, são coplanares, quer dizer, no mesmo plano, e os outros 4 são pontos quaisquer. Tudo bem? Beleza? Gente, vamos então para o exercício 4. O que o exercício 4 define para nós? Ó, o exercício 4, ele define assim, ó, duas retas E e S são paralelas. Sobre a reta E, marcam os 4 pontos distintos. Sobre S, marcam 6 pontos. Quantos triângulos podem ser formados e quantos quadriláteros? Galera, essa questão ela está resolvida lá na aula, olha bem, lá na aula do YouTube, certo? Tá no canal 100%, então vocês vão procurar essa questão lá, tá bom? Porque ela está lá, tá bom? Então, ó, vocês vão procurar no canal do 100% Matemática Enem, tá? 100% Matemática Enem. Ela está lá. Aí, já aproveitando aqui, ó, tanto essa questão quanto a questão 6, tanto a questão 4 quanto a questão 6 estão na aula, tá? Aula no canal do YouTube, certo? Foi colocado isso lá no canal do 100, então já tem isso lá, por favor, veja isso, beleza? Então nós vamos dar uma paradinha para o vídeo não ficar tão grande, certo? E vocês terem condição de entender as coisas direitinho. Já já a gente volta.